elemento, a easy for exit loop, tá? Em cima do exit for a gente inicialmente vai dar um hide no pop-up. Olá a todos, eu sou o Rincão do canal Rincão Informática. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Nós estamos a partir desse momento começando a segunda aula dessa série especial de time slots avançado em comemoração aos mais de 500 inscritos no nosso canal. Se você não for inscrito, quero te pedir e aproveitar para que você se inscreva, ative o sino das notificações. Se ao final da aula você tiver gostado, dá o seu like. Se não tiver gostado, pode dar o seu dislike também. O importante é que você interaja conosco. Compartilhe o nosso conteúdo para que mais pessoas tenham acesso de forma gratuita, assim como nós, à tecnologia ao alcance de todos. A gente tem outras playlists no nosso canal: Informática para Concurso, série de PDV Universal, série de banco de dados externos, série de plataforma EAD e de introdução ao Bubble, todos eles desenvolvidos na plataforma No-Code e Low-Code Bubble. Nós vamos, a partir desse ano, agora também aprender a trabalhar com a plataforma WeWeb e o Flutterflow. Não são plataformas novas, tá? Mas a gente vai abrir esse campo novo aqui no canal. Nós temos também na plataforma de Bubble uma série especial que foi muito pedida, que é de desenvolvimento de sistema escolar no padrão R. E vamos embora lá para mais uma aula, a gente continuar essa série especial aqui. Essa aula de hoje vai ser uma aula bastante avançada, tá? Então a gente vai fazendo com calma para poder ter o entendimento de todos. Então eu comecei aqui trocando uma imagem, achei uma imagem um pouco mais bonita aqui. Eu gerei essa imagem, na verdade, no app do Leonardo. Nós temos também uma série nova de inteligência artificial e novas tecnologias, uma playlist. Vai estar o card em cima aqui na aula, tá? Da playlist para você acessar lá. Também é um conteúdo bom. E tendência de inteligência artificial agora lá na internet é o padrão que a gente está fazendo lá. Ok? Então vamos lá para a nossa página de dashboard, onde a gente tinha feito o layout primário, né? Com os grupos. Nós vamos criar mais um grupo aqui, ó. Vamos copiar isso aqui mesmo. Começar a aula por aqui, tá? Copia ele, cola, né? A gente vai chamar grupo logomarca, tá? Instituto. Eu pretendo fazer essa série igual foi a série do Barbershop, tá? A estrutura que a gente teve na primeira aula, hoje a gente vai aprender a fazer mecânica de agendamentos, a gente vai usar os plugins EasyLoop e EasyFor, que geram os horários através da nossa mecânica do workflow, né? E depois a gente também vai ter uma página de acesso aos pacientes para que eles façam um agendamento no padrão de mecânica do barbershop, certo? Então esse aqui, ó, vamos alinhar junto com os outros aqui. A gente vai deixar ele na cor branca, tá? A gente remove a condicional dele. E ele é um elemento visível quando a página for carregada, tá? Nós vamos inserir uma imagem aqui agora. E essa imagem vai ser aquele coração que a gente colocou lá novo, certo? Deixa eu achar ele aqui. Aqui, ó. Vou aumentar aqui. Imagem, logomarca, dashboard. Certo?
Ctrl E, centralizar esse grupo. Esse grupo aqui, nós vamos colocar a borda nele, tá? Independente. À direita, né? Right. Sólida. Vamos colocar essa cor aqui mesmo, tá? E bottom também, ó. Sólida. É espessura 1, tá? Pode deixar assim mesmo. E esse grupo aqui, a gente coloca a borda nele todo, tá? Sólida, também espessura 1 e dessa cor. Vamos ver aqui, ó. Então, nós temos aqui o nosso cadastro da última aula, a Renata como admin e o Rincão como paciente, certo? Nós vamos logar como... A gente tem, por enquanto, a página dashboard criada, né? Além da index. Vamos logar como a Renata. 65, 65, 65. Vamos ver aqui. renata@gmail.com. Está dizendo que não tem o usuário. Deixa eu... Vou perder tempo com isso agora não. Tá? Vamos rodar direto com ela aqui. Direto na página dashboard. Deixa eu ver. Não está aparecendo aqui. Vamos lá. Esse elemento é visível. Tá, mas ele só vai ser visível quando o usuário atual estiver logado. Log. Certo? Quando ele estiver logado, esse elemento é visível. Só aparece ali quando ele estiver logado. Colaborador, não, a gente só está aparecendo o grupo logomarca aqui porque ele está para ser visível em cima dos outros, tá? O que a gente faz aqui, ó? Ele está para ser visível. Nós vamos vir aqui no grupo o colaborador, né? Edita o workflow. Ele, lembra que ele faz o set states? Depois disso a gente vai fazer o seguinte, ó. O elemento actions, hide, grupo logomarca. A gente passa ele para o primeiro passo. Copia, tá? Cola com os outros states, tá vendo? Grupo empresa, a mesma coisa. Passa para o primeiro passo. Nova agenda também. Todos os states que a gente tem de apresentação dos grupos. Tá? Deixa eu ver agora aqui. Ó, certo? E aí ele só aparece quando a página é carregada e não tem nada em cima dele. Ok? Vamos criar agora um pop-up que vai gerar o nosso agendamento, tá? Nosso horário de agendamento por dia. Vamos lá. Pop-up. Gerar atendimento. Tira a formatação dele. O tamanho dele, deixa eu ver aqui. Tá bom. O conteúdo dele vai ser date, tá?
Não, perdão, não é isso aqui não. O conteúdo dele vai ser time slot. Vamos jogar aqui o nosso plugin, 2 plugins aqui. Vou colocar o texto aqui primeiro, de cabeçalho. A largura aqui, 540 por 40, tá bom. Aqui vai ser gerar nova agenda. Vou centralizar vertical e horizontal. Vou deixar o texto na cor branca. Tá? Remove a formatação. Centraliza. E plano de fundo, eu vou colocar uma cor. Eu vou mudar aqui. Vou deixar assim. Isso. Ctrl E. Deixa eu ver. E o tamanho da letra 18. Tá bom. Deixa eu ver com o texto aqui. Data. Te vem com um Date and Time Picker, certo? Deixa eu ver a altura dele aqui, 40, tá bom. Se eu quisesse fazer do tamanho 40, não tinha conseguido de primeira, tá bom. Isso aqui. Tá bom com 25, não tem problema não. O que eu estou fazendo aqui? Vou subir aqui. Isso. Vou fazendo a formatação dos campos aqui, tá? Tira isso aqui. A borda coloca com 100% de borda. Isso. Formatar no padrão brasileiro. Custom. Controlar. Dia, barra, mês, barra, Isso. Vai se chamar Date and Time Picker, data, abrir, agendamento. Ctrl V, Ctrl V. Esse aqui vai ser hora inicial. Esse aqui, hora final. Minuto inicial. Pode vir mais para cá isso. Copia. Deixa antes de eu fazer isso, eu vou montar aqui. E aí eu copio e colo o renomeio. Input, hora inicial. O placeholder dele vai ser 00, 2.00.
vai ser centralizado. Deixa eu ver aqui, 100. Tá? Ele é do tipo integer, que vão entrar números nele, certo? Remove a formatação. Vamos setar um valor de intervalo, set a range, tá? Então, o mínimo, a hora mínima 0 e a hora máxima 23. Certo? Então ele fica assim, ó. E a borda 100% também. Copia ele, cola aqui, tá? Deixa eu dar isso. Eu vou diminuir isso aqui para ficar alinhado. Então aqui. E esse aqui vai ser input minuto inicial. Hora inicial, minuto inicial. Deixa eu colocar o I maiúsculo aqui também. A gente pega esse texto, pode pegar esse texto aqui, copia ele, e ele vai ser só aqui, ó, só o símbolo de 2 pontos. Tira a formatação, centraliza vertical e horizontalmente. E vamos colocar a borda. Que ele vai ficar aqui, ó. O input tem, vamos colocar 35. E o texto também, 35. Que é para poder a gente conseguir alinhar aqui, certo? Ó. Beleza? O que a gente faz aqui? No minuto inicial, a gente vai mudar o range dele, o valor mínimo 0 e o máximo 59, que é um minuto. Certo? Nós vamos vir com... Copia isso aqui de novo, ó, Ctrl D. Aí aqui agora... Não, ele pegou o errado. Eu quero que ele pegue o que ele copiou. Esse. Aqui vai ser a duração, tá? Duração da consulta. Copio isso aqui. Vem pra cá. Dá uma linha aqui, ó. Esse a gente pode jogar para cá. Esse vai ser o input e duração da consulta. Ele não vai ter range não, tá? Porque a gente vai preencher ele manualmente. Certo? Deixa eu agora jogar isso aqui um pouco para cima, esses elementos aqui. Se eu selecionar aqui, ele vem. Quero jogar um pouco para cima. Isso, foi até demais agora. Deixa eu ver. Tá bom. Agora eu vou copiar isso aqui, ó. Ctrl D. E vou jogar para cá, ó. Deixar mais ou menos a mesma distância que está aqui lá.
Tá? E isso aqui vai ser hora final. Input, hora final. Input, minuto final. O texto aqui, minuto final, né? Cara, eu detesto esse negócio que o Bobo fez de ficar colocando as coisas aqui. Atrapalha, mas atrapalha demais. Eu odeio isso aqui. Hora final. O inicial tá faltando um i aqui. E aqui vai ser intervalo. Tá? Não vai ser duração não. Vai ser o intervalo da consulta. Certo? Tá ficando parecido com o negócio de verdade, né? Vamos. Deixa eu ver. Alinhar isso aqui assim. Esse aqui também. Isso. Vamos jogar aqui os dois plugins, tá? Porque a mecânica do workflow vai ser feita em cima dele. Então o plugin tem que estar aqui, tá? Quais são? O Easy For e o Easy While, tá? Vocês vão entender depois. Vamos pegar mais um texto aqui. Vamos alinhar com isso aqui, ó. Qual é a altura desse? 40? Vamos deixar isso com 40 também. 40. Isso. Esse aqui vai ser o texto. Gerar horários de atendimento. Remove a formatação, centraliza vertical e horizontalmente. Tá? Vamos deixar o texto na cor branca. Centraliza vertical e horizontalmente. Deixa eu ver qual a cor que eu coloquei aqui. Isso, vamos copiar essa cor. Ctrl C. E coloca aqui no background. Ctrl V. Colocar os cantos arredondados no 5. Deixa eu ver aqui. Vou aumentar um pouquinho o tamanho do pop-up. Deixa eu ver 480. Vamos ver 500. Aí, 500 fica legal. E a gente duplica esse texto, cola ele aqui embaixo, ó. Esse vai ser o texto salvar horários. De agendamento. Isso. Nós vamos vir com o repeat grupo aqui agora e vamos colocar aqui, ó. Ele vai se chamar repeat grupo lista de horários. Tá? Ele vai ter 3 linhas e 6 colunas.
Deixa eu botar a altura dele de 100. Vamos colocar uma cor branca de plano de fundo, né? Cantos arredondados. E o nosso pop-up, vamos dar uma cor para ele aqui, ó. Pronto. Pode ser essa cor aqui, não tem problema não. Isso aqui a gente coloca o plano de fundo nele. E em todos os inputs aqui, ó. Nós vamos agora criar os custom states relacionados à nossa geração de atendimento por dia e por horário, tá? Eles têm que ser feitos aqui no pop-up, tá? Tem que ser gerados no pop-up. Então, nós vamos clicar aqui, ó, no pop-up gerar atendimento, nesse I, tá? Vamos adicionar um novo custom state. O primeiro vai se chamar cálculo horas, tá? E vai ser do tipo date. O segundo vai se chamar data, também do tipo date. O terceiro, duração, também do tipo date. Tá? O quarto, hora inicial, também do tipo date. Deixa eu fazer uma mudança aqui. O duração não é date não, é number, tá? É número. Mais um, hora final. Também do tipo date, né? E o lista de horários, que eu acho que está faltando. Lista de horários. Do tipo date também, tá? Só que ele é uma lista, então a gente marca essa caixinha aqui, tá? Pronto. Esses são os custom states. O que vai aparecer no nosso repeat grupo aqui vai ser o pop-up, né? Não, cadê? É date que vai vir aqui, perdão, é date. E a gente vai colocar o lista de horários aqui. Vai vir, cadê o... Cara, acabei de criar os custom state aqui. Pop-up, gerar atendimento, lista de horários. Pronto. Esse vai ser o conteúdo dele, tá? Agora tá certo. Agora, antes da gente fazer a mecânica toda aqui, que é a parte avançada da aula, a gente vem aqui no grupo Nova Agenda, vamos configurar ele, tá? Deixa eu ver
cor do colaborador, eu vou deixar a mesma cor do grupo colaborador. Eu tinha colocado cor diferente para a gente ver os custom states na aula inicial funcionando. Ctrl C, nova agenda. Ctrl V. Vamos vir com o texto aqui. Grupo nova agenda. Tira a formatação dele. Centraliza verticalmente, né? Configurar nova agenda de atendimentos. Vou colocar borda nisso aqui. Vamos lá. Vou jogar um grupo aqui, ó. Grupo, abrir, agendamento. Abrir, grupo, gerar, novo, agendamento. Ficar isso tudo aqui, não tem problema não. Ctrl E. Deixa eu alinhar aqui. Remove a formatação. Ele não vai ter nenhum conteúdo específico não, tá? A cor de fundo dele vai ser branca, né? Vamos com outro texto aqui. Gerar atendimento. Remove. Coloca a borda. A altura dele pode ser com... Vou deixar assim, tá bom assim. Tá. Tamanho 18. Tá bom. Certo. A gente pega um texto aqui, ó. Vai se chamar atendente. Borda também, centraliza horizontalmente, verticalmente, né? Horizontalmente não precisa. A gente alinha aqui. Vem com drop down. Selecione atendente novo. Selecione atendente, abrir agenda. Atendimento. Pronto. Tira a formatação dele. Tá, deixa isso aí, não tem problema não. E o conteúdo dele, né? O placeholder. Selecione o atendente.
O conteúdo dele vai ser um conteúdo dinâmico, vai ser o pitch on sets especialidades, todas as especialidades e o current options display, tá? E esse input não pode ter campo vazio. A altura dele aqui tá, vamos deixar com 40. E vamos colocar aqui a borda de 100%, uma borda mesmo, com a aparência de 100%, não de 15% só. Agora deixo a linha aqui. Tá. Vamos copiar isso aqui. Ctrl D. A gente alinha aqui, ó. E joga para cá. Posso deixar essa distância. Vou jogar isso aqui também para deixar mais ou menos a mesma distância daqui aqui. Alinho aqui. Aqui vai ser o assistente, tá? Aqui selecione o assistente. Deixa eu ver. Colaborador, criar novo colaborador, nova agenda. Certo? Aqui. Vamos jogar esse texto para cá, ó. Alinhar aqui. Beleza? E vamos jogar agora um botão aqui para a gente fazer o nosso Element Actions para mostrar o pop-up. Botão. Vou deixar do tamanho desse aqui, para dar mais ou menos uma combinada. Botão, abrir, novo, agendamento. Vou botar a cor desses botões aqui, né? Olha aí, bom. Ctrl C. Ctrl V. Altura de 40. Gerar atendimento. Deixa eu ver aqui como é que ficou. Tá bom. Quando a gente clicar nesse botão aqui, ó, a gente vai mostrar o pop-up. Element Actions, Show, pop-up gerar atendimento, tá? Agora esse pop-up A que está aqui é o que? Deixa eu ver. Vou deletar ele, que ele não vai ser utilizado agora. Cadê? Delete. Pronto. Nova agenda. Seleciona, por exemplo, cirurgião, o assistente do cirurgião, enfermeira, né? Enfermeira não, senhora assistente.
gerar atendimento, ele mostra aqui, certo? Deixa eu ver aqui. Tá ok. E hora, tap, ele pulou para cá, ele tem que vir aqui. Vamos organizar isso. Tá? Papo gerar atendimento. Input hora final depois do minuto. E input minuto final depois do hora final. Vamos ver agora. Nova agenda. Certo, agora está certo. Vamos configurar agora o botão gerar atendimento, tá? Gerar horário de atendimento. A gente vai vir no workflow, tá? Quando a gente clicar no botão gerar atendimento, a gente vai criar um set state aqui, tá? Element actions, set state. Agora que vai vir a mecânica avançada, tá? Aonde? No pop-up gerar atendimento. O primeiro custom state que a gente vai gerar vai ser o data, tá? E o valor dele vai ser o date and time picker, abrir data de agendamento, o seu valor, tá? Que é esse aqui, ó. Certo? A gente vai criar mais um state, que vai ser o hora inicial. Tá? O valor dele vai ser o quê? Vai ser o date and time picker, abrir de agendamento, o seu valor. E nós vamos fazer uma mudança agora, tá? Nas horas, nos minutos e nos segundos. Certo? A gente vai vir aqui em Change Hours to... Aí a gente vai... Onde é que a gente vai puxar a hora inicial? No input, hora inicial. Então a gente vem aqui, ó. Input, hora inicial, o seu valor. Tá? Aí a gente vem aqui. Change minutes to input, minuto inicial, o seu valor. Hora inicial, minuto inicial, o seu valor. E change in seconds para... A gente vai ter que colocar aqui no caso o valor de 0. Por quê? Porque ele não tem o campo de segundos aqui, não precisa, tá? No nosso state de atendimento, nossa geração de horário de atendimento, só é colocado a hora e o minuto, certo? Então a gente coloca o valor de 0 aqui, ele mudar o segundo para 0. Tá? Nós vamos vir com outro state. Entendeu a mecânica aqui, pessoal? Nós vamos repetir agora com hora final, com os inputs de hora final, certo? Ó, hora final, em que o valor dele vai ser, de novo, ó, date and time pick é seu valor, tá? Change hours to aí vem o input hora final, o seu valor, change minutes to input minuto final, o seu valor, e a mesma coisa do de cima, change seconds to 0, para o valor 0. Tá? E nós vamos vir com mais outro custom state, que vai ser a duração, certo? O que vai ser esse state aqui? O que ele vai buscar? Ele vai buscar o input, duração da consulta, o seu valor, mais o input, intervalo da consulta, o seu valor. Ele vai somar o input de consulta mais o input de intervalo para fechar a hora de atendimento, certo? A gente vai criar mais um custom state aqui, ó,
que é o de cálculo de horas. Só que esse a gente vai deixar em branco. Por quê? Porque no próximo passo aqui que a gente vai configurar isso, certo? A gente vem agora no segundo passo, vai vir com outro custom state, tá? Set state. Aonde que a gente vai gerar esse state? Vai ser também no pop-up gerar atendimento o seu valor. Esse custom state vai ser o lista de horários, tá? O valor dele vai ser o quê? Pop-up. Gerar atendimento, certo? Lista de horários. Nós vamos vir com um plus item agora, uma condicional chamada plus item. Plus item. Tá? Em cima do pop-up. Gerar atendimento o seu valor, hora inicial. Então, isso aqui, esses dois passos aqui vão gerar todos os horários aqui baseado nos campos que a gente preencher aqui, certo? E esses dois passos aqui gera o horário inicial que vai aparecer. E para que a gente faça esse mesmo cálculo em looping, para que gere os outros horários subsequentes até a hora final que a gente coloca, a gente vai adicionar como terceiro passo, tá? Esse aqui não. Aqui vai ser o Easy Loop, ó. Element Actions, Easy Loop, Easy While, tá? Aqui vai ser o Easy While. Deixa eu conferir se é isso aqui. Next Loop, a Easy While, é esse. Para que ele faça em looping, tá? E vai ser, aonde que vai estar esse Next Loop aqui? O que que é o Next Loop? Nesses dois passos aqui inicial, ele não gerou a primeira hora? Com esse Easy Loop aqui, ele vai gerar os outros horários, tá? E da onde que ele vai, qual elemento que ele vai puxar para fazer esses loopings? Do Easy Loop, Easy While A. A gente clica aqui, tá? Vai agora em elementos, Easy for a Loop. O que que a gente vai criar? A gente vai criar Easy for a Loop A, certo? Easy for a Loop A. Em cima do Easy for a Loop A, o que que a gente vai criar? A gente vai criar o primeiro registro no banco de dados, Create a New Thing. O que que a gente vai buscar? Uns agendamentos, tá? Vamos adicionar todos os campos aqui. Deixa eu conferir. Assistente, atendente, data, empresa não precisa, tá? Horário, nome da empresa também não, status do horário, status de pagamento. Esses campos aqui que a gente vai preencher, tá? Com o Easy Loop, Easy for a Loop. Enrola a língua até quando fala. O assistente vai ser o drop down. Selecione. Eu acho que eu deixei copiado aqui. Deixa eu renomear. Por isso que a gente sempre renomeia tudo. Para aqui, nova agenda. Esse aqui é selecione atendente. Selecione assistente. Assistente. Isso. E aqui atendente. Certo? Vamos lá. Então, o assistente vai ser o drop-down. Selecione assistente, abrir a agenda o seu valor. Tá? Display, por quê? Porque é um option set, tem que ter o display, tá? A variável de display aqui, condicional de display. Atendente vai ser o drop-down, selecione atendente o seu valor, display. Tá? Cliente não entra agora. A data vai ser o pop-up, gerar atendimento, data. O horário
O horário não entra agora, tá? Status do horário disponível. Status do pagamento pendente, que não está paga a consulta ainda. Ele entra como default, como padrão pendente. Depois a gente cria uma condicional de quando confirmar o pagamento. Aí você pode integrar um meio de pagamento aí, quando retornar o valor lá, igual a gente já aprendeu em aulas que nem da plataforma EAD, integração de mercado pago lá, e os outros time slots gerar recorrência pelo ASA. Essas aulas a gente tem nas nossas playlists lá de Bubble no canal. E aqui horário, ó. Horário, o que vai ser o horário? A gente vai puxar do repeat em grupo, lista de horários, lista de datas. A gente vai aqui no item, certo? O que é o item? This is for index. O horário a gente vai puxar do repeat group, lista de horários, nesse o easy for, certo? No index dele, na contagem dele. Segundo passo, a gente vem em element, né? Next loop é easy for, no easy for a, ok? Eu vou vir aqui no design, vou trocar isso aqui por um botão, tá? Esses dois aqui. Cadê? Botão. Ele vai ser o botão gerar horário de atendimento. Gerar horário. Qual é a largura desse texto? 504 por 40. 504 por 40. Está centralizado aqui. Não, não é Ctrl D, não. Quero centralizar ele. Ctrl E. E a cor que ele está aqui é S. Ctrl C. Ctrl V. E senha condicional. E a gente vai colocar quando o botão gerar atendimento for clicado, gerar horário for clicado, a gente vai copiar isso aqui. Ó. Copia. Cola. Do horário. Copia. Cola aqui no botão. Certo? Nós vamos tirar aquele texto, vamos deixar um botão no lugar dele. E esse aqui também copia. E cola aqui, ó. E deleta o texto. Deixa o botão no horário dele. Nós vamos colocar outro botão aqui também, tá? Copia isso aqui. Joga ele aqui, ó. Botão. Não vai ser gerar, vai ser botão salvar. Eu só substituir o workflow do texto pelo botão, tá? É a mesma coisa, não muda nada. Eu só troquei o texto pelo botão. Certo? Nós vamos configurar mais uma coisa aqui, tá? Clica no novo, adicionar um novo evento, tá? Vai ser o Easy While Loop.
o easy while loop em cima de qual elemento? Do easy while A, certo? A gente vai setar um state dele, element actions, set state, mais uma vez em cima do pop-up, tá? Gerar atendimento. O custom state vai ser cálculo de horas, tá? Qual vai ser o valor dele? O que é o cálculo de horas? Ele vai somar o atendimento do médico com o intervalo para calcular a duração da hora, tá? Então vai ser pop-up gerar atendimento, lista de horários, last item, mais minutes, tá? Da onde vai puxar esses minutos? Do pop-up gerar atendimento do state de duração, certo? Vamos entrar com outro state aqui, tá? Element actions, set state. O elemento desse state é no pop-up, gerar atendimento, certo? O custom state vai ser o lista de horários, que a gente não configurou lá, a gente vai fazer ele agora, tá? E o valor dele vai ser pop-up, gerar atendimento, lista de horários. A gente vai vir com plus item agora, tá? Plus item. Vai puxar o plus item do pop-up. Cálculo de horas. Que é onde ele vai fazer a soma, tá? Esse state não entra aqui agora. E o terceiro passo desse easy while loop vai ser o elemento next loop a easy while, tá? De qual? Do easy while A. Só que ele só vai acontecer sobre uma condição, tá? Quando o pop-up gerar atendimento, lista de horários, o último item mais minutes, que vai puxar do pop-up, gerar atendimento, duração for menor que o pop-up gerar atendimento hora final. Esse aqui sai. Eu não sei porque que ele está fazendo isso aqui. Deixa eu corrigir isso. Espera aí. Vou copiar a expressão. Deleta tudo. Vou colar agora a expressão. Agora foi, que ele estava entrando com mais 3 campos aqui. Não sei se é o mouse que está dando 2 cliques. Tá? Então é essa a configuração. Eu vou agora renomear aqui, mudar a cor dos eventos para que a gente fique fácil a localização deles, tá? O botão gerar horários, eu vou colocar uma cor, pode ser essa daqui, tá? O easy for a loop, eu vou colocar essa cor azul aqui, ó. Easy while a loop, eu vou colocar da cor verde. Green. Nós vamos vir com mais um elemento aqui. Elemento. A easy for exit loop, tá? Em cima do exit for A. A gente inicialmente vai dar um hide no pop-up, tá?
vai setar todos os states aqui, ó, element actions, set states, com campos vazios, para resetar eles, tá? Dashboard não, pop-up gerar atendimento. Cálculo de hora, data, duração, hora final, hora inicial, lista de horários. Tá? Vai dar um reset nos inputs, reset inputs, e vai dar uma mensagem de toast, né? Agenda criada com sucesso. 2.500 milissegundos, cor verde, centralizado e com 22 de fonte. De tamanho de fonte. O exit, deixa eu ver que cor que eu coloco nele aqui. Vou colocar vermelho, que a gente está encerrando o workflow, tá? A gente vai vir aqui no botão salvar horário, nós vamos adicionar o seguinte, ó. Nós vamos dar um start for easy for A, tá? O index dele vai ser 1 mesmo, que ele não vai ser campo vazio, né? E o end index vai ser o repeating grupo, lista de horários, lista de datas, count, para ele contar isso. Certo? Eu vou testar aqui agora para ver se falta mais alguma coisa, tá? Mas eu acredito que a configuração toda é essa aqui. Tá faltando só uma coisa aqui, pessoal. Pop-up, gerenciar atendimento. Quando eu cliquei no horário aqui que eu vi, eu coloquei o repetir grupo. Mas o que vai mostrar aqui no repetir grupo? Nada? Aí não dá, né? Vamos lá. O que vai entrar aqui? Vai ser o current cell date formatado. A gente vem em custom, tá? Que vai aparecer Ctrl A, deleta, vai ser só a hora que a gente quer, né? Então, ó, deleta isso aqui, cadê? Deleta aqui, a hora, a gente só quer a hora e o minuto. Certo? Vamos testar agora? Nova agenda. A gente seleciona, por exemplo, o oftalmologista, um assistente, né? A gente quer abrir um agendamento para amanhã, hora inicial 7 horas da manhã, hora final às 19 horas da noite. Tá? Duração da consulta 55 minutos, intervalo 5. Gerou todos os horários de atendimento aqui, tá? Em cima de todo esse workflow, essa mecânica que a gente fez aqui, ó. Tá? Isso aqui só é possível com esses elementos aqui, ó, do easy for, a loop, easy while a loop, tá vendo? O exit é para encerrar. O que ele encerra? Na geração de horários aqui, quando ele puxa a hora final de atendimento, o último horário que ele gera é às 18 horas, porque ele somou a duração da consulta com o intervalo, então dá 60 minutos. De 60 em 60 minutos ele fez a geração dos horários aqui e parou, que está setado para que ele pare aqui, ó, na hora final. Se for menor que a hora final, senão ele fica no loop infinito, vai ficar gerando horário sem parar. Então a gente tem que parar esse loop infinito, setando para que o limite dele seja menor que o input da hora final no pop-up gerar atendimento. Tá? Tá aqui gerado. Deixa eu salvar. Vamos ver se salvou agora?
A gente vem no nosso banco de dados, agendamentos, o assistente, o atendente, que é o médico, a data, 2 de janeiro, tá? E todos os horários, olha, a partir das 7 da manhã até as 6 da noite, às 18 horas da noite. Ó. Antes do meio-dia no padrão inglês é AM, no pós-meio-dia é PM. Beleza, pessoal? Então a gente concluiu a nossa configuração principal avançada de geramento de time slots. Vamos fazer um outro aqui, ó. Colaborador, vamos gerar um outro aqui, ó. Com clínico, né? A enfermeira de assistente, vamos gerar atendimento para ele. Só que ele não resetou os campos, tá? Tá setado aqui para resetar, ó. Cadê esse fora loop? Hide pop-up, set state. Deixa eu colocar na sequência aqui se reset input. Espera aí. Element actions, reset grupo data. Do qual grupo? Do pop-up. Deixa eu ver se agora ele vai fazer o que eu quero. Vai resetar tudo. Vamos lá. Nova agenda. Vamos com o clínico. A enfermeira de assistente do clínico, tá? Para o dia 10, hora inicial às 8, minuto inicial 0, hora final às 17 horas, minuto final 0, duração da consulta 50 minutos, do intervalo 10, é diferente. Gerou os horários todos aqui, vamos salvar. Salvou os horários, certo? Se a gente vier aqui, ó, já entrou aqui, ó. O dia 10 de janeiro, os horários todos. A gente criou uma agenda nova. Vou só corrigir a mensagem aqui, ó. Na hora que ele mandou, agenda. Pronto, criada com sucesso. Esse é toque, tá? Tento ser mais perfeccionista possível para entregar um conteúdo de valor para vocês. Pessoal, muito obrigado a todos que estão até aqui, tá? Muito obrigado aos 500 inscritos no canal. Essa série é especial a isso. Obrigado a você que, pelo simples fato de se inscrever, assistir às aulas, está me apoiando, está me incentivando. Obrigado a você que se comunica comigo, vocês que entraram nos grupos de discussão, do WhatsApp, do Telegram, do Facebook. A gente vai se ajudar assim mutuamente, tá? Se você não for inscrito, quero te pedir para você aproveitar e se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações para ficar sempre informado de aula nova. A partir desse ano agora, de 2024, nós vamos ter aulas sempre às quarta-feiras, tá? E vão ter vídeos ao meio-dia e algumas vezes ao meio-dia e às 18 horas. Depende de quantos vídeos e qual tema que eu vou estar gravando a aula aquela semana, tá? Mas toda quarta-feira, meio-dia, vai ter vídeo. Eu vou definir esse horário como padrão para ficar um pouco mais organizado, tá? E para a gente se habituar toda quarta-feira a sintonizar lá o canal da Rincão Informática no YouTube para ver o vídeo novo que vai ser lançado. Se gostou, por favor, deixa o seu like. Se não gostou, pode dar o seu dislike. Compartilhe o nosso conteúdo, tá? Deixa o seu comentário, pode falar comigo nos meios de comunicação. Muito obrigado a todos, pessoal, e até a próxima aula. Um grande abraço, tá? Tchau, sucesso para todos em 2024, nesse ano novo. Vitória, saúde, paz e prosperidade a todos. Grande abraço, tchau.